Então, Totti, é com você, meu irmão. Não, obrigado, Cristo. Isso, aí tá bom. Que agora a idade já não permite mais aquela letrinha assim. É lógico. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Como sempre, né? Agora os encarnados, boa noite. Obrigado. Boa noite para todos. Que o amor do Cristo esteja conosco nessa noite. Que nós possamos, através das nossas reflexões, descobrir um pouquinho mais a respeito de nós mesmos, né? Para que a gente possa ganhar, assim, qualidade de vida e ganhar condições de desenvolvermos um olhar para horizontes um pouco mais distantes, né, daqui do mundo terreno. E digo isso porque esses dois temas, mediunidade e obsessão, são temas frequentes aqui no trabalho da terça-feira, que é um trabalho de atendimento espiritual. Então, muita gente nos procura com dúvidas a respeito dessas situações e muitas vezes trazem essa pergunta: o quadro que eu estou vivendo é um quadro de mediunidade ou é um quadro de obsessão? Sempre com aquele receio de ouvir, né, dizer que realmente é um quadro obsessivo. As pessoas têm medo dessas situações. Então, para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, a gente vai começar com o que está como fundamento, tanto de uma coisa quanto da outra. Fundamento tanto da mediunidade quanto da obsessão. E a partir daqui a gente vai começar a despertar para a nossa responsabilidade diante dessas possibilidades, né? A base fundamental do aprendizado da mediunidade, da obsessão e da distinção entre as duas é estarmos despertos para uma faculdade humana, a nossa capacidade de pensar. O nosso pensamento é responsável por muito da nossa vida, para não dizermos tudo da nossa vida. E muitas vezes nós não olhamos para o nosso pensamento. Raramente nós passamos o nosso pensamento pelo filtro da nossa consciência, pelo filtro que nós temos do nosso bom senso, e isso é necessário. Só para a gente ter uma ideia da importância que tem o pensamento para nós, no item dos sistemas, no livro dos médiuns, subitem 51, Allan Kardec escreve que a alma é o pensamento. Não muda a sua natureza. Ipsis literis, né? Está escrito assim: a alma é o pensamento. 2 pontos. Não muda de natureza. É claro que ele não está querendo dizer que a alma é exatamente o pensamento, mas ele está definindo a alma pela sua característica essencial, pela sua essência. Sem o que ela deixa de ser uma alma, encarnada ou desencarnada, tanto faz. Se nós tirarmos de uma alma encarnada ou desencarnada a sua capacidade de pensar, ela essencialmente deixa de ser uma alma, passa a ser alguma outra coisa. Dado que não é possível a gente fazer isso, claro, né? Tirar de uma alma a sua capacidade de pensar. Em nível teórico, né? Se a gente não atribuir à alma a capacidade de pensar, ela deixa de ser uma alma. Ela pode deixar de ter várias outras características. A de pensar é essencial. Então a gente caminha por esses rumos da descoberta de nossas potencialidades e de nossas faculdades. E a respeito do pensamento e de suas características, a gente pode então tirar 2 consequências ou 2 características do pensamento, né? A primeira, óbvia, já acabamos de dizer, ele é a principal faculdade da alma, assim está no livro dos médiuns. E se a gente for ao Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida,
a gente vai encontrar a seguinte frase de Emmanuel: o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo. O Emmanuel, às vezes ele fala um pouco difícil, né? O pensamento é uma força criativa que se exterioriza. Ele não permanece dentro de nós como a gente pensa, muitas vezes, como a gente acha que acontece. Toda vez que a gente pensa, o pensamento se exterioriza. Sabe, em publicação de Facebook, você escolhe lá uma foto bonita do seu computador, um texto da internet, junta as duas coisas e publica? Com o pensamento, para o espírito é instantâneo. Pensou, publicou. E aí muitos de nós, aqui encarnados, vivemos a vida avaliando que o nosso pensamento é completamente recluso, né? O nosso pensamento é secreto. E, no entanto, não é bem assim. Porque a gente pensa, publica, alguém lê no plano espiritual, ou alguém lê aqui estando encarnado. Aqueles que têm a minha idade um pouquinho mais sabem que mamãe e papai nos transmitiam pensamentos por olhares, né? Bastava a gente fazer uma arte e bastava vir aquele olhar, né? Meio assim, você já sabia que estava encrencado, que não ia ficar bom depois. Bem, o pensamento se exterioriza, mas não apenas no âmbito de relação externa. O pensamento causa efeitos em nós mesmos. Ele se exterioriza por intermédio de ondas sutis e tem ação e reação através do tempo, a começar por aquele que pensa. Então, essa é a primeira característica dele. Ele não é algo tão escondido quanto a gente pensa, ou quanto a gente acha, não é? A segunda característica dele, que é muito importante, ele é a forma de comunicação e expressão dos espíritos em geral, estejam encarnados ou estejam desencarnados. No plano espiritual, os espíritos se comunicam por pensamento, não por palavras. Isso não é tão estranho quanto se possa imaginar, porque se eu chamar meu amigo Edson ali e jogar meu microfone para ele, ele vai pegar, mesmo sem eu ter dito para ele que ele precisava pegar. O pensamento, a comunicação, se dá através não apenas de palavras, mas se dá através de intenções, principalmente para o plano espiritual, através de sentimentos, através de inclinações. Tudo aquilo que nós produzimos em nosso interior reflete o que nós somos e o que desejamos para o plano espiritual. Então a gente tem um conjunto de coisas que estão envolvidas no nosso pensamento que denotam o tempo todo quem nós somos. E a partir daí a gente tem as vias abertas tanto para a questão mediúnica quanto para a questão obsessiva. Então, a atenção que nós devemos ter ao nosso pensamento é algo que não pode ser desprezado em etapa nenhuma da nossa existência. Eu vou ler mais um pedacinho do Emmanuel, dessa vez falando um pouquinho, ainda no livro Pensamento e Vida, dessa vez falando um pouquinho sobre a mente. O Christian, na abertura, falou que a gente faz o Evangelho no Lar para criar um melhor ambiente vibracional, né? O Emmanuel, quando ele vai falar sobre a mente, ele retrata para nós o que é esse vibracional ao qual o Christian se referiu agora há pouco. Estudando a mente de nossa posição espiritual, né? Espírito desencarnado, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, ele está querendo dizer que ele não está nem nos instintos dos animais e nem na pureza dos anjos, né? Dos espíritos perfeitos. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Eu vou retomar isso porque é importante. A nossa mente é a nossa consciência desperta dentro da faixa evolutiva
em que nós estamos operando. Aquilo que eu faço e que eu sei que eu faço. Aquilo que eu penso e que eu sei que eu penso. Aquilo que eu sinto e o que eu sei que eu sinto. Isso é a nossa mente. União de pensamentos e emoções. Segue Emmanuel. Definindo a mente, né, por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face. O sentimento é aquilo que é apresentado primeiro, o emocional. E que o cérebro é o centro de suas ondulações. Então, o nosso vibracional é formado pelas duas coisas, pelo nosso emocional e pelos nossos pensamentos. Pela aflição que eu vivo, pela interpretação que eu faço da aflição que eu vivo. Pela benesse que eu recebo, pela interpretação que eu faço da benesse que eu recebo. A nossa vida mental, o nosso campo vibracional, a nossa mente está construída sobre esses dois alicerces, o emocional e o pensamento. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Termina assim esse trechinho do Emmanuel. O que ele quer dizer com isso? Que o meu campo vibracional está em contato com o de todos que estão aqui presentes na matéria e no âmbito espiritual. Bom, tendo definido isso, falta a gente agora chegar ao ponto principal de onde é que o pensamento abre vias, né? Tanto para a mediunidade quanto para a questão da obsessão. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vejam como é interessante isso. A gente recebe influência o tempo todo do plano espiritual. Então não há motivo nem razão alguma para a gente ter medo da mediunidade. Todas as pessoas estão em contato constante com o plano espiritual. Às vezes a gente pensa certas coisas e a gente ri do nosso pensamento, não é assim? Já tiveram isso? Ou então a gente pensa alguma coisa, mas como é que eu fui capaz de pensar isso? É simples, não é nosso. A gente sabe qual é a nossa vibração, qual é a nossa faixa de consciência, quais são as nossas atitudes morais, inclusive. Então, essa perquirição constante no nosso âmbito anterior nos desperta para tudo isso. Nos desperta para essas realidades. Tem um exercício que é ótimo para a gente saber o que a gente anda pensando no dia a dia. Acho que quase todo mundo aqui faz uso do celular, né? Fazem, né? Lá dentro do celular a gente tem os nossos navegadores de internet. Se vocês abrirem o navegador de internet e buscarem no lado superior direito, pelo menos num navegador famoso, assim, tem os famosos 3 pontinhos que a gente abre ali, e tem o histórico de navegação. Né? Aí a gente abre aquele histórico e dá uma olhada no que a gente andou pesquisando durante o dia, durante a semana, durante o mês. Tudo que a gente está pensando está ali. Tudo. Isso sem contar que o tal do celular parece que escuta o que a gente fala, né? A gente começa a falar a respeito das coisas, ele começa a colocar as promoções para a gente dali a pouco tempo. Muita atenção com o que a gente está recebendo, é isso que a gente está pensando. A gente às vezes reclama da tecnologia, mas olha como ela se transforma através do nosso bom uso em uma ferramenta de autoconhecimento. É maravilhoso para quem estiver disposto a fazer o exercício, né? Bom, então se somos influenciados o tempo todo, afinal de contas, o que é a mediunidade? Ora, a mediunidade é uma faculdade humana. Todos nós possuímos a mediunidade em diversos graus diferentes. Agora, quando a gente vai falar a respeito da mediunidade um pouco mais constante, um pouco mais presente, ou na linguagem da doutrina espírita, a mediunidade ostensiva, aí ela vai apresentar características bem definidas, né?
A mediunidade ostensiva se caracteriza principalmente pela facilidade e pela clareza que algumas pessoas têm para a percepção do plano espiritual. E mais do que isso, para trazer informações do plano espiritual para o plano material. Assim era com Chico Xavier, uma facilidade muito grande, né? Divaldo Pereira Franco. Aqui na casa, nesse momento, temos médiuns trabalhando, trazendo essas informações. E assim pelo mundo todo. Pessoas que têm essa facilidade e que conseguem, portanto, esse contato. Eu vou ler um trechinho para vocês dos Momentos de Consciência da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. Alargando horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida, a mediunidade, que vige latente no organismo humano, aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe conceda. Faculdade da consciência superior ou espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos que lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. As palavras bonitas da Joana trazem para a gente a consciência de que a mediunidade é do corpo físico. A mediunidade se expressa porque o nosso aparelho físico tem condições para isso. Outros escritores espíritas dirão que ela é hereditária, passa de pais para filhos. O que não significa que os filhos terão que trabalhar a mediunidade. Pode ser para eles um impositivo da atual encarnação, pode não ser. Assim como para qualquer um de nós. Portanto, descobrir a mediunidade é mais um dos exercícios que nós precisamos fazer de autodescoberta. Quando a gente começa a sentir os indícios da mediunidade, a gente precisa correr rapidinho para saber se a gente está mesmo desenvolvendo mediunidade ou se é alguma outra coisa. Vamos pensar em alguns indícios da mediunidade. Medo sem motivo aparente. Medo aparece assim de repente, sem motivo nenhum. Perturbação, também sem motivo aparente. Pesadelos constantes ou dificuldade para dormir, também acontece. A pessoa se sente mal em ambientes com muitas outras pessoas. Quando está nesse tipo de ambiente, se sente fisicamente esgotada, como se tivesse sido sugada, né? Suas energias tivessem sido levadas embora. Dores de cabeça, ansiedade, irritação, também sem causa aparente. Mudanças repentinas de humor. Vejam, né, que esses indícios de mediunidade, eles também podem ser relacionados a sintomas de doenças do corpo físico, a diversas patologias. Então, qual é o caminho ideal para a pessoa que está sentindo essas coisas e está desconfiada da sua mediunidade? Bom, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é procurar um especialista, um médico aqui da Terra. Fazer os exames devidos, procurar as causas no corpo físico. Não encontra essas causas no corpo físico, pode aumentar um pouquinho mais a sua desconfiança de que está vivendo alguns indícios de que a mediunidade está aflorando. Tem outros que são um pouco mais evidentes, né? Viu a vovó que desencarnou há 30 anos. Mediunidade. Ouve vozes. Mediunidade. Entra em um lugar, como aqui a CEOB, de repente entra na casa e percebe que o ambiente mudou. Vê a CEOB como era na década de 60. Mediunidade. Vê o fundador da CEOB aqui na porta. Já desencarnou há tanto tempo. Mediunidade. Então tem alguns sintomas, né? Sintomas não é a palavra. Tem alguns eventos, fenômenos que a gente vive que denotam muito claramente que nós estamos passando pelo ponto em que a mediunidade está eclodindo, está aparecendo, está florescendo em nós. E aí a gente precisa pensar como é que a gente vai lidar com ela. Porque, em verdade, existem momentos da nossa existência nos quais a mediunidade pode aparecer. Por exemplo, grandes aflições, grandes sofrimentos, a perda de um ente querido,
dificuldades, né, que a gente vai vivendo, quando a gente fica com o nosso emocional muito abalado, como todos nós temos a capacidade de comunicação com o plano espiritual, pode ser que a gente fique um pouco mais sensível nesse momento. E aí, então, a gente comece a ter percepções, intuições, etc., que a gente percebe que não são daqui, do âmbito terreno. Outra circunstância é a infância. Durante a infância, o espírito ainda não está completamente dono do seu corpo físico, não está completamente ligado ao seu corpo físico. É comum que algumas crianças vejam espíritos, tenham os amigos imaginários, brinquem com eles, conversem. Não tem problema, não precisa ter medo. O natural é que isso passe com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos. Outra circunstância, graves doenças. A idade avançada. Né? Na idade avançada também o espírito está se preparando para retornar ao plano espiritual. Podem ocorrer fenômenos mediúnicos. A pessoa pode conversar com entes queridos que já desencarnaram, ela pode ver, pode ouvir, pode sonhar com muita frequência. Então, os eventos mediúnicos estão relacionados, muitas vezes, a doenças, à idade e principalmente ao trabalho. Quando os eventos mediúnicos começam a surgir e aquele espírito encarnado, né, está sendo chamado ao trabalho, então aí não tem jeito, tem que trabalhar. Aí a nossa indicação é que se procure a casa espírita para que então aconteça aquilo que a gente espera que aconteça, né? A pessoa vem aqui para tratar a mediunidade. E a mediunidade não requer tratamento. A mediunidade não é uma doença. A mediunidade requer educação, conhecimento, direcionamento, controle. A palavra que resume tudo isso é educação. Por isso nós temos na casa o COEM, curso de orientação e educação mediúnica. Para que a pessoa, ao descobrir a faculdade ali nascente, ela possa dominá-la e possa usá-la em benefício próprio. Porque uma das coisas mais bonitas que existem da mediunidade é que o médium se descobre. Ele é levado a olhar para dentro de si mesmo. Ele é levado a conhecer o seu íntimo e a desenvolvê-lo no caminho ou na velocidade em que a própria faculdade se desenvolve. Questionando, perquirindo, olhando, analisando, estudando a sua própria faculdade, ele consegue seu progresso de forma mais célere, né? Ele consegue acelerar a sua marcha rumo ao progresso terreno. Bom, mas aí, Totti, o que acontece? A mediunidade está me incomodando muito. Estão acontecendo eventos que eu não estou podendo esperar os 3 anos do COEM para que eles sejam amenizados, né? Existe a conduta do nosso dia a dia, tomar conta dos pensamentos e sentimentos, isso está na base do controle da mediunidade, né? Não conversar com espíritos que a gente vê na rua, em casa, no trânsito, não dar atenção às palavras que chegam à nossa mente, enfim, repelir esses momentos, pensando na casa espírita, no nosso caso, aqui a CEOB, para que esses espíritos sejam encaminhados para cá e aqui sejam atendidos. Até que a mediunidade esteja controlada e até que até que ela possa ser trabalhada, né, em ambiente adequado, horário adequado, de modo correto, dentro da casa espírita. Então essa é a mediunidade. Está incomodando demais? Atendimento fraterno, a gente tem aqui na casa, né? Caminha para o COEM, encaminha, faz o atendimento, vai ser protegido pelos mentores da casa, né? Obsessão. Obsessão é uma questão de sintonia mais afinidade. Tá fácil assim, né, Cristian? Muito fácil, né? Maravilha. Sintonia, você vai lá, liga o seu rádio, coloca na 90 ponto qualquer coisa, 100 ponto qualquer coisa. Você sintonizou uma rádio, né? Isso é sintonia. Sintonizar para o espírito é estar na mesma faixa mental, mesma faixa vibratória que um outro espírito qualquer. Encarnado ou desencarnado. Sintonizou. Você está lá no ponto de ônibus, tem um grupinho conversando sobre futebol, o outro sobre a novela.
você vai para aquele com o qual você se sintoniza. Se você gosta de novela, você vai ali. Se você gosta de futebol, você se aproxima do outro. Isso é sintonia. Sintonia, sintonizou a rádio. Agora, afinidade é outra coisa. Você sintonizou a rádio, afinidade é você gostar da música que ela está tocando. Aí você tem sintonia e afinidade. Os quadros de obsessão nascem por sintonia e afinidade, por exemplo, no ódio. Eu faço mal para uma pessoa, ela me responde com o mal, estamos sintonizados em fazer o mal, mas eu tenho também afinidade com ela, porque eu sinto o ódio dela e ela sente ódio de mim. E está formado o quadro obsessivo completo. Dois espíritos que não conseguem se desvencilhar um do outro, porque querem reciprocamente um o mal do outro. Ou por causa dos vícios, sintonia e afinidade nos vícios. Os vícios são a porta aberta, escancarada para os processos obsessivos. Então, atenção, né? Com as questões, de novo, de pensamento, de tendências e assim por diante. A diferença entre a mediunidade e a obsessão, na mediunidade nós percebemos e nos comunicamos com o plano espiritual. Na obsessão, nós não nos desvencilhamos do plano espiritual. A gente não consegue. O espírito obsessor está conosco o tempo todo, nesse processo de mútua, né, afinidade e sintonia, ou então de prejudicar um ao outro sempre. No livro dos médiuns a gente tem a definição, né? A obsessão consiste na tenacidade, ou na resistência, né, de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. E aí, só para conhecimento, a gente tem 3 tipos de obsessão, em 3 diferentes graus. O simples, a fascinação e a subjugação. Perdão. No nível de obsessão simples, podem ocorrer fenômenos mediúnicos, fenômenos físicos até, coisas que caem, que quebram, ruídos, combustão espontânea em alguns casos, fogo que aparece do nada e assim por diante, né? Fenômenos físicos causados por espíritos. Ou ela pode ser mental. Nesse caso, aquele que está sendo obsidiado tem a presença de um espírito com ele que é um espírito mentiroso, que se faz passar por outros e que fica, né, incomodando durante muito tempo. Aqui, esse tipo de fascinação mais simples é desagradável. Depois dela, a fascinação já é um pouco mais séria e causa maiores prejuízos, porque a fascinação é uma ilusão que o espírito obsessor causa. Ele diz coisas que levam o médium a pensar, a pessoa que está sendo obsidiada, né, a pensar que ele está certo em tudo. E que a verdade está com ele e ela se fecha para outras coisas. Ela está fascinada. E na subjugação, que também pode ser moral ou corporal, na subjugação moral a pessoa passa a fazer até coisas ridículas. Ter atitudes que a gente olha e fala, mas por quê, né? Já é uma subjugação moral. Ela perde o seu senso do bem e do mal e perde também o direcionamento das suas atitudes. E quando ela é corporal, aí então o espírito já toma mesmo o controle de certos movimentos até do corpo da pessoa. Isso que a gente chama de possessão, né? Vulgarmente chamada de possessão. Então vejam, né, que os graus de obsessão vão aumentando, por isso é importante a gente estudar a doutrina e estarmos preparados para o enfrentamento de qualquer uma dessas circunstâncias. Só lembrando, né, obsessão não ocorre só de lá para cá, viu, gente? Não é só espírito desencarnado que obsidia espíritos encarnados. O contrário também acontece. Acontecem obsessões de desencarnados para desencarnados e de encarnados para encarnados. Também ocorrem os quadros. Para quem quiser depois pesquisar um pouquinho melhor isso, né? Bom, no cerne da questão, como que a gente começa a descobrir, né, esses quadros e como que a gente se prevê e trata, né? Como que a gente se previne, melhor dizendo, e trata desses quadros. Questão 464 do Livro dos Espíritos, como que a gente sabe se um pensamento é nosso, se esse pensamento que vem é sugerido por um espírito bom ou um espírito mau? A resposta, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. O critério é moral. Ok?
A gente está recebendo um pensamento para o bem ou para o mal? É a gente que tem que avaliar. As curas, os tratamentos para os processos obsessivos estão sempre nas mãos da pessoa que está no processo. A casa espírita ajuda, mas a quebra do vínculo depende da pessoa. Procurar a casa espírita é uma boa recomendação. A educação mediúnica é outra excelente recomendação. Conhecimento teórico do que está acontecendo, né? Autoconhecimento, trabalho disciplinado. Agora, no fim, o remédio mesmo que vai aliviar tudo isso é a reforma moral e o perdão. A reforma moral que nos livra de nossos vícios e o perdão que quebra os vínculos de ódio. Esses são os remédios imediatos, né, para a obsessão, que tem que ser tomados em doses diárias. Algumas perguntas para a gente encerrar? Você às vezes tem pensamentos que não lhe parecem serem seus? Há quanto tempo você tem sentido uma possível influência espiritual? Identificando esses pensamentos, né? Sensações estranhas estão com você o tempo todo? Como são seus pensamentos de modo geral? São positivos ou negativos? Existe algum pensamento fixo que se repete com insistência? Você tem dificuldade para orar? Para fazer o evangelho no lar? Que tipo de dificuldade? Como você trata quem te ofende? Como você se sente diante de Deus? Essas perguntas nos levam a identificar, até com uma boa, com boa margem, né? Com pouca margem de erro, muitos casos obsessivos ainda no início, para que a gente possa, nós mesmos, começarmos a nossa mudança de conduta. Eu vou encerrar com uma frase do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos ajudando uns aos outros, encarnados e desencarnados, vos socorrais mutuamente. Por isso que a gente tem mediunidade, por isso que a gente tem obsessões. Quando nós fazemos a nossa reforma moral, nós estamos progredindo e estamos ajudando o espírito que está conosco no quadro obsessivo. Quando nós temos consciência do plano espiritual e agimos dessas formas, nós estamos nos prevenindo e nos preparando, porque o futuro da humanidade é esse aqui. O futuro da humanidade é contato com o plano espiritual o tempo todo, de forma consciente e de forma sadia. Obrigado, gente. Boa semana a todos, que Deus nos abençoe.